Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 321. Naquela tarde, um pássaro ninja voou do sul, planando pelo céu acima da vila oculta da Folha antes de desaparecer nas montanhas dos fundos da vila. Pouco depois, no escritório do Hokage na torre do Hokage. Aquele Naruto Saito deve ter traído nossa vila oculta da Folha. A voz áspera de Danzo ecoou pelo escritório. Ele claramente sabe que estamos procurando por ele, mas evita deliberadamente os esquadrões de reconhecimento e se recusa a aceitar suas ordens. Hiruzen, você não pode mais se dar ao luxo de ser tão bondoso. Ele é uma ameaça que precisa ser tratada o mais rápido possível. Sentado à sua mesa, Sarutobi Hiruzen mantinha uma expressão estoica, contemplando silenciosamente. Não era a primeira vez que Danzo dizia tais palavras. Já se passaram mais de 10 dias e ainda não havia notícias de Naruto Saito. Além disso, havia evidências sólidas de que ele vinha evitando as equipes de reconhecimento da Folha Oculta. Até o próprio Hiruzen começava a duvidar de seu julgamento inicial. Naruto Saito era o único que sabia o paradeiro exato do tesouro Uzumaki. Se ele estivesse apenas ganancioso pelo tesouro, não havia necessidade de permanecer escondido por tanto tempo, afinal, aquele não era um plano sustentável. E mesmo que tivesse outras ideias, contanto que não tivesse desertado, deveria ter contatado a Folha Oculta para explicar a situação. Mas ele não disse nada. Simplesmente permaneceu escondido, o que era inegavelmente suspeito. Isso não significa necessariamente que ele seja um traidor, Hiruzen finalmente falou. Há poucos dias, recebemos informações de que ele estava eliminando esquadrões de reconhecimento da névoa oculta. Ele ainda está cumprindo a missão que lhe designei, o que significa que permanece na terra dos redemoinhos e não se juntou à névoa oculta. Ele não tem motivo para me trair. Então por que ele está se escondendo? Por que ele está evitando suas ordens deliberadamente? Retrucou Danzo. Hiruzen ficou em silêncio. Não tinha resposta. Simplesmente não fazia sentido. Na realidade, Naruto Saito estava evitando retornar à Folha Oculta cedo demais. Ele precisava continuar eliminando inimigos, somente através do combate ele poderia ganhar recompensas e aumentar rapidamente sua força. Era só isso. Entretanto, tal raciocínio, atrelado ao seu sistema único, estava além de qualquer coisa que Hiruzen pudesse deduzir razoavelmente. Acredito que ele esteja conspirando com a névoa oculta. Danzo fez uma suposição ousada. De que outra forma ele poderia rastrear e eliminar os esquadrões de reconhecimento da névoa oculta com tanta facilidade? Nunca errando, nunca falhando, é perfeito demais, e isso por si só já é suspeito. Hiruzen cantarolou, reconhecendo o ponto. De fato, era uma preocupação válida. Isso era ilógico. Naruto Saito realmente parecia ter uma habilidade quase sobrenatural de localizar os espiões da névoa oculta com precisão milimétrica. Explicar isso apenas com habilidades de observação parecia absurdo. É claro que se Naruto Saito tivesse permanecido em contato com a Folha Oculta, não teria sido um problema. As pessoas simplesmente o considerariam excepcionalmente capaz. Mas seu silêncio prolongado transformou seu sucesso extraordinário em um sinal de alerta. Relatórios atuais sugerem que Naruto Saito eliminou a maioria dos esquadrões de reconhecimento da névoa oculta, desmantelando efetivamente sua rede de inteligência. No entanto, essa conclusão baseou-se puramente no número de baixas relatadas entre os espiões da névoa oculta. A rede de inteligência foi realmente destruída? Ninguém poderia dizer com certeza. Estou convencido de que Naruto Saito traiu a Folha Oculta, declarou Danzo. Ele se juntou à névoa oculta. Tudo isso é uma farsa para nos enganar. Seu verdadeiro objetivo é desviar nossa atenção, permitindo que a névoa oculta se apodere do tesouro sem ser detectada. Então, quando ele ressurgir e restabelecer contato conosco, será tarde demais, a névoa oculta já terá levado o tesouro. E Naruto Saito permanecerá em nossa aldeia como seu espião infiltrado. Por que ele ficaria do lado da névoa oculta? Perguntou Hiruzen. Não precisa ser deserção, pode ser que a névoa oculta tenha oferecido a ele benefícios especiais. E o que ele ganha com isso? Hiruzen, não se esqueça, Naruto Saito veio originalmente da Vila Oculta da Chuva. No momento, tanto a Chuva Oculta quanto a Névoa Oculta são nossos inimigos. Isso significa que as duas vilas têm um interesse em comum. Se Naruto Saito estivesse aqui, ele teria aplaudido a imaginação de Danzo. Realmente impressionante. Hiruzen permaneceu em silêncio, franzindo a testa ligeiramente. Embora achasse a teoria de Danzo exageradamente absurda, não podia negar que tudo era possível. O maior problema permanecia. Naruto Saito ainda não os contatara. Enquanto isso continuasse, todas as suspeitas permaneciam válidas. De repente, uma figura apareceu no escritório, materializando-se bem na frente da mesa do Hokage. Pai, informações urgentes da terra dos redemoinhos, relatou o recém-chegado. Era ninguém menos que o filho de Sarutobi Hiruzen, Sarutobi Shinozuki, um líder assistente das forças Anbu da Folha Oculta. Com presa branca ausente da vila, coube a ele entregar essa informação crucial. Os olhos de Hiruzen brilharam de expectativa enquanto ele pegava o pergaminho. É sobre Naruto Saito? Sim. Shinozuki confirmou. Hiruzen desenrolou rapidamente o pergaminho, e Danzo se inclinou para lê-lo também. As expressões dos dois homens mudaram rapidamente, a de Hiruzen se encheu de alegria, enquanto a de Danzo se azedou como se tivesse engolido uma pílula amarga. Relatório de inteligência. 2 noites atrás, Naruto Saito lançou um ataque surpresa ao acampamento avançado da névoa oculta. Usando uma enorme quantidade de explosivos, ele destruiu toda a base. Mais de 1000 ninjas inimigos foram mortos ou feridos. Naruto Saito então desapareceu novamente. Hahaha. Excelente. Hahaha. Muito bem. Hiruzen bateu na mesa, rindo alto. Eu sabia, Naruto Saito jamais trairia a Folha Oculta. Ele não é um traidor. Hiruzen lançou um olhar de soslaio para Danzo enquanto falava. Danzo não disse nada. O que ele poderia dizer?
Com um ataque tão massivo contra a névoa oculta, não havia como Naruto Saito se aliar a eles. E o maior beneficiário de suas ações era, sem dúvida, a Folha Oculta. O fato de ele ser o aluno pessoal do Hokage só servia para reforçar a reputação da vila. Do ponto de vista estratégico, as pesadas perdas da névoa oculta mudaram o equilíbrio em favor da Folha Oculta, acelerando a resolução do conflito na Terra dos Redemoinhos. Embora esse ataque pudesse potencialmente aumentar as tensões entre as duas vilas e resultar em uma guerra em larga escala, o conflito já estava se formando desde que os 7 espadachins ninja da névoa tentaram assassinar Tsunade e sua equipe. Portanto, mesmo que a guerra eclodisse, Naruto Saito não seria o culpado. A excitação de Hiruzen logo deu lugar a uma reflexão calma. Ele sentia admiração e frustração por Naruto Saito. Muito bem, disse Hiruzen após um momento de contemplação, virando-se para Danzo. Você liderará pessoalmente a divisão raiz até a Terra dos Redemoinhos. 3 dias depois, o vasto oceano se estendia sem fim, sua brisa salgada trazendo o aroma do mar. Um enorme navio mercante, partindo do porto ao norte da Terra dos Redemoinhos, navegou em direção ao porto leste da Terra do Fogo. Eles estavam agora nas águas onde o mar do norte da Terra dos Redemoinhos encontrava o mar do leste da Terra do Fogo. Levaria mais 3 dias para chegar à Terra do Fogo. No convés do navio, Naruto Saito estava sentado em uma cadeira, usando óculos escuros e tomando um suco de fruta, aproveitando a paz momentânea. Ao longe, vários pequenos barcos flutuavam no oceano, não pescando, mas aparentemente relaxando nas ondas. Tio Bok, o que esses barcos estão fazendo? Perguntou Naruto Saito. Bok, um marinheiro bronzeado e desgrenhado, olhou para ele e riu baixinho. Eles? Um bando de caçadores de tesouros. Caçadores de tesouros? Naruto Saito levantou uma sobrancelha. Capítulo 322. Tesouro? Os olhos de Naruto Saito brilharam de excitação, seu tom de voz aumentando inconscientemente. Tem algum tesouro por perto? Não só aqui perto, rapaz. O vasto oceano está cheio de tesouros. Quase todo ano, navios mercantes carregados de carga naufragam em tempestades, todo ano. Normalmente, quando mercadorias comuns afundam no fundo do mar, elas se perdem para sempre. Mas certos navios como os que transportam ouro e prata viram tesouros quando afundam. Bok, marinheiro desde a adolescência, passará mais de 20 anos no mar. Ouvirá muitas lendas sobre riquezas perdidas e quando o assunto surgia, não conseguia parar de falar sem parar. Veja o Mar dos Tubarões por onde passamos ontem. Há 2 anos, um grande navio mercante afundou lá devido a uma tempestade. Dizem que o navio estava cheio de artefatos de ouro e prata com destino à Terra do Relâmpago, onde o artesanato é bem menos avançado. Há também o Mar da Tempestade, a noroeste da Terra da Água. Essa área é assolada por furacões constantes e chuvas torrenciais. Ninguém sabe quantos navios afundaram lá, com os naufrágios mais antigos datando de mais de 1000 anos, a era em que os grandes navios de madeira surgiram. Ah, é mesmo. 4 anos atrás, ao norte da Ilha das Ondas, você conhece, né? A ilha leste da Terra do Fogo, a cerca de 500 milhas náuticas dali, alguém encontrou um tesouro de um naufrágio de 300 anos atrás. O tesouro incluía ouro avaliado em quase 200 milhões. Mas, no fim, os piratas roubaram tudo. Naruto assentiu ocasionalmente absorvendo o conhecimento. Isso não foi surpresa. Mesmo em sua vida passada, o oceano estava cheio de tesouros submersos. Naquela época, durante a Era dos Descobrimentos, inúmeros aventureiros europeus saquearam ouro e prata das Américas e tentaram transportá-los de volta para casa. Muitos de seus navios, no entanto, encontraram seu destino no mar, dando origem a inúmeras lendas de navios fantasmas. Então, que lendas de tesouros existem nesta região? Perguntou Naruto. Aqui? Bok olhou para os barcos de pesca distantes no mar. Eles provavelmente estão procurando o tesouro mencionado na lenda de Edo. Lenda de Edo? Naruto levantou uma sobrancelha. Sim. Bok continuou. 600 anos atrás, durante o período dos clãs guerreiros, o clã Edo era uma facção samurai na Terra da Água. Naquela época, a Terra da Água não era o que é hoje. Sendo uma nação de ilhas dispersas, era altamente fragmentada. Apenas a ilha principal era chamada de Terra da Água, enquanto as outras ilhas formavam seus próprios estados independentes. O clã Edo residia na ilha de Edo, que hoje faz parte do País das Águas. Mas naquela época era uma nação independente, o País de Edo, governada exclusivamente pelo clã Edo. A ilha inteira tinha uma população de apenas alguns milhares. Naruto assentiu. Hoje em dia, um país tão pequeno parecia impensável. Não sobreviveria. Mas 600 anos atrás, isso não era incomum. O clã Edo perdeu uma guerra, continuou Bok. Sua família real fugiu para o exterior com toda a riqueza de sua nação, planejando buscar refúgio na Terra do Fogo. Mas no mar, foram perseguidos por inimigos, especificamente, o clã agora conhecido como clã Yamagawa. A perseguição durou dias. Os grandes navios de Edo chegaram a esta região marítima, mas foram pegos por uma tempestade. Presos entre uma tempestade furiosa e seus perseguidores, eles não tiveram escolha a não ser correr um risco desesperado. Navegaram direto para a tempestade. O clã Yamagawa, sabendo que seus próprios navios também estavam abalados, não ousou segui-los. Então, o clã Edo desapareceu. A lenda diz que a família real de Edo, carregando ouro e prata imensuráveis, pereceu no mar bem aqui nesta mesma região. Essa história foi passada de geração em geração pela Terra da Água e pela nação do Redemoinho. Até hoje, caçadores de tesouros continuam a procurá-la, mas ninguém jamais encontrou uma única moeda. Por que você diz que pode não existir? Perguntou Naruto. Porque é só uma lenda. Bok riu baixinho, balançando a cabeça. Ninguém jamais viu o clã Edo morrer naquela tempestade. Ninguém jamais viu seus navios afundarem.
É bem possível que eles tenham sobrevivido à tempestade em segurança, chegado à Terra do Fogo e vivido o resto de suas vidas em segredo. Sim, isso faz sentido, Aruto assentiu. O que é isso? Você está interessado em tesouros, rapaz? Perguntou Bok com um sorriso. Aruto apenas deu de ombros. Nem pense nisso. Bok o dispensou com um gesto, aconselhando. Existem lendas demais sobre tesouros oceânicos. Se eu começasse a listá-las, poderia continuar por 3 dias e 3 noites. Mas quantos tesouros realmente encontrados? Quase nenhum. A maioria dessas lendas nem existe. Nesta rota, não encontramos muitos caçadores de tesouros. Mas se você zarpar da Terra da Água por uma de suas rotas comerciais até a Terra do Fogo, verá inúmeros navios em busca de riquezas perdidas. Todos os anos, quem sabe quantos morrem perseguindo sonhos de ouro. O oceano é implacável. Ele nos dá peixes e camarões para encher a barriga. Ele nos dá pérolas e corais raros para trocar por riquezas. Isso deveria bastar. Por que pedir mais? Aruto riu. Ele sentia que Bok era um filósofo preso na vida de um marinheiro. Suas palavras carregavam profunda sabedoria. Bok, deem uma ajuda aqui, gritou alguém do convés do navio. Já vou. Bok gritou de volta, correndo para ajudar. Aruto observou sair, com um sorriso irônico no rosto. Então ele se virou e caminhou para o convés inferior, entrando em sua cabine particular. Num piscar de olhos, ele desapareceu no ar. No momento seguinte, Aruto reapareceu sob o oceano, cerca de 10 metros abaixo da superfície, cercado por uma extensão de água azul profunda. Ele imediatamente tirou uma carta do seu inventário. Um cartão de tesouro. Ele colocou na boca e mordeu. Instantaneamente, um sinal de orientação surgiu em sua mente. Num raio de 200 quilômetros, o tesouro mais valioso estava a 46 quilômetros a sudoeste. Vamos! O corpo de Aruto ficou tenso enquanto ele disparava pela água a uma velocidade incrível. Como estava a apenas 10 metros da superfície, a pressão da água não era tão intensa, permitindo que ele se movesse rapidamente. A cada 5 minutos, ele emergia para respirar antes de mergulhar novamente. 20 minutos depois, Aruto chegou ao local marcado pelo sinal. O oceano se estendia infinitamente ao seu redor, e o navio mercante em que embarcara estava há muito tempo fora de vista. Não havia outros barcos caçadores de tesouros por perto. Ele não tinha certeza se este era o lendário tesouro Edo, mas as chances pareciam altas. Apesar de 6 séculos se passarem sem descobertas, isso não era incomum. Procurar tesouros no mar era difícil não apenas pela vastidão do oceano, mas também por suas profundezas. Quanto mais profundo o oceano, maior a pressão. A escuridão abaixo era absoluta. Em uma era sem detectores de metais ou tecnologia avançada, a caça ao tesouro era mais uma questão de sorte do que de habilidade. A menos que se tivesse inteligência precisa. Aruto respirou fundo, inalando várias vezes. Em seu último suspiro, ele mergulhou, indo direto para o fundo do oceano. Capítulo 323. Aruto Saito continuou mergulhando mais fundo no oceano. Quanto mais ele avançava, mais escuro ficava. Por fim, ele não conseguia mais enxergar a própria mão à sua frente. Mesmo nas águas mais límpidas, a luz do sol só conseguia penetrar até 200 metros abaixo da superfície. Além disso, não havia nada além de escuridão total. A pressão aumentava a cada metro que ele descia. Aruto sentiu seus pulmões sendo comprimidos. Dizia-se que quando um humano mergulhava a mais de 100 metros de profundidade com uma única respiração, seus pulmões encolhiam até o tamanho de um punho. Por outro lado, se subisse muito rápido dessa profundidade, seus pulmões poderiam se expandir e até mesmo explodir. Isso ocorreu devido à imensa pressão subaquática. Um balão lançado a 100 metros abaixo da superfície subiria rapidamente e, à medida que subisse, a pressão externa decrescente faria com que ele se expandisse até explodir. Para uma pessoa comum, emergir rapidamente de apenas 15 metros abaixo da superfície poderia resultar em uma ruptura pulmonar fatal. Se controlassem a expiração, poderiam evitar a morte, mas os danos aos pulmões ainda seriam graves. Claro que nada disso era uma preocupação para Aruto. Ele não era uma pessoa comum. Era um shinobi, com resistência física aprimorada devido ao rigoroso treinamento de taijutsu. Seus pulmões não se romperiam, embora ele ainda tivesse que suportar a pressão crescente. Logo ele chegou a 200 metros. A escuridão o cercava. Até peixes bioluminescentes estavam ausentes. Embora tivesse visão noturna, ainda era necessário algum nível de luz ambiente. Aruto recuperou uma pérola brilhante de seu espaço de armazenamento. Mesmo com essa fonte de luz, ele só conseguia enxergar cerca de 30 metros à frente. Além disso, a visibilidade era inexistente. Mas isso não importava. Aruto continuou descendo. 300 metros, 400, 500, 800, 1000. A profundidade era surpreendente. Aruto finalmente entendeu por que o tesouro de Edo permanecerá desconhecido por mais de 6 séculos. Se aquele fosse realmente o lendário tesouro de Edo, então sua localização por si só explicava tudo. Aquela parte do oceano era assustadoramente profunda. Mesmo com equipamentos de mergulho avançados, pessoas comuns jamais conseguiriam atingir essa profundidade. Seus corpos simplesmente não sobreviveriam à pressão. Mesmo a maioria dos shinobi e samurais, a menos que possuíssem físicos extraordinários, seriam incapazes de mergulhar tão longe. O próprio Aruto estava começando a sentir desconforto. Mesmo assim, ele continuou. Ele encontrou criaturas bizarras das profundezas do mar, algumas luminosas, outras grotescas. Cardumes de peixes brilhantes o cercavam, pintando a escuridão em um caleidoscópio de cores. Espero mesmo não encontrar algum tipo de monstro marinho, pensou Aruto. Afinal, este era o mundo do shinobi, onde existiam criaturas lendárias conhecidas como bestas invocadoras. Se existisse um equivalente subaquático dessas bestas, seria um pesadelo. Aruto finalmente chegou a 1500 metros. E lá estava, um navio afundado.
Foi exatamente como a carta do tesouro o havia guiado. O navio havia se deteriorado há muito tempo, com corais e vida marinha crescendo em sua superfície. Apesar do estado deteriorado, era enorme, facilmente com 100 metros de comprimento. Parte dele estava soterrada por lodo, tornando suas dimensões exatas incertas. O casco apresentava vários amassados e fraturas de ataques passados. O navio da família real de Edo? Haruto se perguntou. Ele ainda não tinha certeza. Ainda assim, um navio dessa magnitude era extremamente raro 600 anos atrás. Mesmo nos dias de hoje, tais embarcações eram incomuns. Qualquer facção capaz de construir algo assim devia ser formidável. Haruto nadou dentro dos destroços. Um cardume de peixes surgiu rapidamente, assustados com sua presença, alguns até colidiram com ele antes de se dispersarem. Ele começou a procurando por objetos de valor. Depois de apenas alguns metros, ele encontrou um suporte de lanterna que parecia ser feito de ouro maciço. Ele continuou procurando. Um por um, ele coletou mais de 20 peças de artefatos de ouro e prata. Então, em uma das portas do navio, ele avistou gravuras, símbolos que ele não reconheceu, mas também caracteres que ele conseguia ler. Dizia Edo. Isso confirmou. Este era realmente o tesouro de Edo. Haruto continuou. Sua cabeça começou a ficar leve e a sensação se intensificou. Não era só a pressão. Ele estava ficando sem oxigênio. Ele estava prendendo a respiração desde o primeiro mergulho. Preciso emergir já? Pensou ele. Isso seria um incômodo. Ir e voltar levaria muito tempo. Quem sabia quantas viagens seriam necessárias para vasculhar todo o navio? Talvez eu possa usar um cartão? Haruto recuperou uma carta de cura básica e a consumiu. Uma sensação refrescante se espalhou pelo seu corpo. Deu certo. Sua mente clareou instantaneamente. Ele logo percebeu o porquê, não estava apenas curando seu corpo, mas também reabastecendo seus níveis de oxigênio. Como o oxigênio era essencial para as funções corporais, o efeito curativo também o havia restaurado. Isso significava que ele poderia continuar. Ele retomou sua busca. Havia muitas câmaras pequenas com as portas abertas. Em quase todos os cômodos, ele encontrou objetos de valor em ouro e prata. Vasculhou meticulosamente cada canto. Um andar, depois o outro, depois o outro. No terceiro nível, ele encontrou o depósito do navio. Era enorme. Lá dentro, vários baús totalmente lacrados haviam se desfeito em uma pilha enorme devido à inclinação do navio. Haruto abriu um único baú. Estava cheio de lingotes de ouro. Ele não precisava verificar o resto, pois sabia que continham a mesma coisa. Sem hesitar, ele guardou todos os baús em seu inventário. A contagem final foi de 87 baús, mas ele ainda não tinha terminado. Haruto continuou procurando. Logo, ele encontrou objetos ainda mais valiosos em vários cômodos. Curiosamente, ele ainda não havia encontrado nenhum esqueleto, nem um único cadáver. Havia duas explicações possíveis. Primeiro, quando o navio afundou, a maioria dos passageiros provavelmente tentou escapar pulando no mar em vez de afundar junto com o navio. Segundo, mesmo que tivessem afundado junto com o navio, depois de 6 séculos, seus corpos teriam sido inteiramente consumidos pela vida marinha. Talvez até seus ossos tivessem desaparecido. Haruto continuou explorando. Ele chegou à popa do navio, onde encontrou a última câmara do terceiro nível. A porta estava fechada. Ele chutou e abriu. Lá dentro havia uma pequena sala quadrada coberta de plantas aquáticas. No entanto, em meio à vegetação emaranhada, Haruto avistou algo incomum. Um esqueleto. Ossos revestidos de pele, claramente pertencentes a um homem adulto. Os dedos do cadáver eram adornados com vários anéis. Na mão esquerda, ele segurava uma katana embainhada. Será que este é o rei de Edo? O líder do clã Edo? Especulou Haruto. Não foi apenas um palpite. O esqueleto usava uma coroa. Haruto nadou para mais perto, decidido a saquear o corpo. Assim que seus dedos estavam prestes a tocar a coroa, as órbitas oculares vazias do crânio de repente brilharam com uma luz verde fantasmagórica. Capítulo 324. Com os sentidos aguçados de Haruto Saito, ele imediatamente notou algo incomum nos restos mortais. O esqueleto se moveu, sua mão esquerda desembainhando a espada. Bate! Haruto Saito desferiu um golpe com uma única palma, destruindo o esqueleto instantaneamente. As chamas verdes sinistras que cintilavam em suas órbitas oculares se extinguiram instantaneamente. Tudo voltou ao silêncio. O que aconteceu? Haruto Saito piscou, confuso. Uma mutação de cadáver? Algum tipo de técnica proibida? Ele não conseguia entender. E agora que havia esmagado o esqueleto completamente, não tinha como examiná-lo mais a fundo. Haruto Saito virou a cabeça, examinando a pequena câmara. Parecia ser uma sala de orações completa com estátuas, castiçais e outros artefatos religiosos. Sem hesitar, ele começou a procurar por objetos de valor. Haruto Saito não tinha interesse em solucionar mistérios. Ele estava ali em busca de tesouros, não para desvendar acontecimentos sobrenaturais. Poucos minutos depois, o vasto oceano se estendia infinitamente diante dele. Respingo. A superfície da água se abriu quando Haruto Saito emergiu, respirando fundo e com dificuldade. Ele havia recuperado tudo de valor do navio naufragado. Sua caça ao tesouro foi um sucesso completo. Determinando sua direção, ele nadou em alta velocidade, voltando para o navio mercante. 30 minutos depois, o enorme navio mercante navegava firmemente sobre as ondas. Haruto Saito reapareceu em sua cabine, tendo estado ausente por menos de 2 horas. Ninguém havia entrado em seu quarto e ninguém sabia que ele havia deixado o navio. Sem parar para descansar, ele acenou com a mão e um grande baú se materializou diante dele. Abrindo o baú, ele começou a verificar o inventário. Dentro havia lingotes de ouro. A pureza era inferior, provavelmente devido às técnicas primitivas de refino de 600 anos atrás.
Mas Naruto Saito ainda conseguia estimar seu valor com facilidade. Ele já havia feito isso com bastante frequência. A cabine era pequena demais para retirar tudo de uma vez, e ele precisava ser cauteloso para não levantar suspeitas. Assim, sistematicamente retirava um baú de cada vez, verificava seu conteúdo e o devolvia ao depósito antes de passar para o próximo. Ao meio-dia do dia seguinte, depois do almoço, Naruto Saito retornou à sua cabine, trancou a porta e convocou outro baú para inspecionar. Ao abri-lo, ele se surpreendeu ao encontrar pergaminhos, todos bem preservados. Apesar de terem permanecido submersos por 6 séculos, pareciam quase novos. A natureza hermética dos baús havia impedido danos causados pela água e oxidação. Naruto Saito desenrolou alguns pergaminhos e deu uma olhada neles. Eram manuais de samurai. O clã Edo já foi uma facção dominante de samurais, o que significa que eles praticavam exclusivamente o caminho da espada. Desinteressado. Depois de verificar alguns, Naruto Saito perdeu o interesse. Guardou o baú e pegou outro. Este era um pouco menor e continha várias bugigangas, incluindo um antigo espelho de bronze. Uma antiguidade. Isso pode render um preço alto. 2 dias se passaram. Naquela tarde, o navio mercante havia chegado às águas orientais da Terra do Fogo. Em 3 horas, atracariam no maior porto oriental do país. Naruto Saito finalmente concluiu sua verificação de inventário. Demorou muito mais do que o esperado, 3 dias inteiros. É claro que ele não estava verificando o tempo todo, pois precisava comer, dormir e, ocasionalmente, subir no convés para tomar ar fresco e conversar com a tripulação. Resultados finais. Ouro, prata, lingotes e moedas. Valor estimado de aproximadamente 3 bilhões de ryu. Joias, artefatos e metais preciosos. Valor estimado entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de ryu. A variação era ampla devido à incerteza na avaliação de joias antigas e pedras preciosas raras. Vários livros antigos, registros e técnicas de samurai. Valor desconhecido e difícil de estimar. Em resumo, seu tesouro valia mais de 4 bilhões de ryu. Naruto Saito estava quase insensível à riqueza naquele momento. Ele estava simplesmente rico demais agora, com um patrimônio líquido de dezenas de bilhões. Em todo o mundo ninja, indivíduos com tamanha fortuna eram raros. No entanto, ainda havia aqueles com quem ele não conseguia se comparar. Por exemplo, os 5 grandes senhores feudais. Eles eram, sem dúvida, as 5 pessoas mais ricas do mundo ninja. Ao contrário das 5 principais vilas ocultas, que funcionavam puramente como entidades militares e não governavam o mundo civil nem cobravam impostos. Os senhores feudais detinham todo o poder financeiro. A cada ano, as vilas ocultas precisavam solicitar financiamento aos seus respectivos daímios. Ironicamente, isso significava que naquele momento até as 5 grandes vilas ninja eram mais pobres que Naruto Saito. Excluindo os ativos fixos, as reservas totais de caixa das aldeias escondidas mal chegavam a alguns bilhões de ryu. Dentro de sua cabine, Naruto Saito segurava um pergaminho peculiar, franzindo levemente a testa. Este pergaminho em particular foi encontrado entre as técnicas avançadas de samurai do clã Edo. Ele o destacou porque era incomum. O texto gravado era incompreensível. Não foi escrito em nenhuma língua moderna usada no mundo ninja. O navio mercante finalmente atracou, e Naruto Saito pisou na Terra do Fogo mais uma vez. Ele não se demorou no porto. Sem perder tempo, ele foi direto para a Vila Oculta da Folha. Depois de passar pelo porto, ele adentrou as vastas florestas aparentemente intermináveis. Correndo a toda velocidade, não precisava mais se preocupar com a furtividade, não havia necessidade de suprimir seus movimentos. 2 dias depois, meio-dia. A Vila Oculta da Folha estava agitada sob o sol brilhante, com ruas animadas e cheias de energia. Dentro do escritório do Hokage na sede da vila. Pai, um relatório urgente da Terra dos Redemoinhos, disse Sarutobi Shinozuki, entregando o pergaminho de inteligência a Hiruzen Sarutobi. Hiruzen pegou o pergaminho e examinou rapidamente seu conteúdo. Seus olhos brilharam e ele de repente caiu na gargalhada. Hahaha. Excelente. Ele não decepcionou. O relatório declarou. Às 6 da manhã do dia anterior, Danzo, Hyuga Leitai, Presa Branca, Tsunade, Jiraiya, Orochimaru e um esquadrão de 200 pessoas, incluindo as forças de elite da Vila da Folha, lançaram um ataque surpresa a um posto avançado secreto da Vila da Névoa no sudeste do país dos Redemoinhos. Eles aniquilaram mais de 200 ninjas da Névoa, incluindo quase 30 das forças de elite Ambu da Névoa. Entre os 7 espadachins da Névoa, 4 foram mortos e 3 ficaram gravemente feridos. Até a Tori Hyuno ficou gravemente ferido e foi forçado a fugir. Às 7 da manhã, Danzo liderou outro ataque ao acampamento avançado da Névoa, dispersando suas forças. O comandante supremo da Névoa, Ozuki Ekatsu, foi morto na hora por Presa Branca. Foi uma vitória decisiva para a Vila da Folha. Hiruzen Sarutobi ficou em êxtase. Ele finalmente pôde respirar aliviado. Resolver a crise na Terra dos Redemoinhos significava que eles poderiam lidar melhor com as crescentes ameaças vindas da Terra da Chuva. Sua decisão de enviar Danzo provou ser a mais acertada. No entanto, tudo isso foi possível graças às ações anteriores de Naruto Saito, eliminar os agentes ocultos da Névoa e destruir seu acampamento avançado. Nem Hiruzen esperava uma vitória tão tranquila. A Vila da Névoa sofreu uma derrota avassaladora, perdendo uma divisão inteira, vários guerreiros de elite e agentes de inteligência. Com suas redes internas completamente desmanteladas, lançar um contra-ataque seria extremamente difícil. Relatório. Uma voz chamou de repente do lado de fora da janela. Fale. Hiruzen respondeu, virando-se ligeiramente. Naruto Saito retornou. Capítulo 325. Naruto Saito? Hiruzen Sarutobi de repente se virou e gritou. Mande-me ver. Hokage-sama, Naruto Saito está atualmente com Lady Uzumaki Mito. Ah? Hiruzen semicerrou os olhos.
Aruto Saito tinha acabado de retornar, mas em vez de se reportar a ele, foi diretamente até Uzumaki Mito. Isso era incomum. O que ele estava fazendo? Hiruzen ponderou brevemente, seus olhos brilhando intensamente enquanto considerava uma possibilidade. O tesouro Uzumaki. Quando se tratava do tesouro Uzumaki, ninguém tinha mais autoridade do que Uzumaki Mito. Embora ela não fosse mais uma membro do clã Uzumaki e tivesse se tornado uma senju por casamento, ninguém ousava questionar suas palavras. Como a imperatriz viúva de Konoha, ela era a mulher mais influente do mundo ninja. Enquanto vivesse, sua palavra seria lei. Aruto Saito, aquele pirralho. Xingando baixinho, Hiruzen saiu rapidamente do prédio do Hokage, correndo em direção à Montanha dos Fundos. Ele já havia percebido, conhecendo a natureza de Aruto Saito, devia estar tentando dar um jeito em Uzumaki Mito. Se ela declarasse que o tesouro pertencia apenas a Aruto Saito, sem vínculos com Konoha ou outros sobreviventes de Uzumaki, até Hiruzen teria dificuldade em contestá-la. Nas profundezas da montanha de Konoha, dentro de uma casa na árvore, Lady Mito, vim vê-la. Aruto Saito curvou-se respeitosamente para Uzumaki Mito. Pequena, quando você voltou? Uzumaki Mito estava reclinada na cama, com o cobertor cobrindo as pernas. Seu rosto profundamente enrugado exibia um sorriso gentil. Agora mesmo, vovó Mito. Como está a sua saúde? Aruto Saito sorriu inocentemente, mudando deliberadamente seu tratamento de Lady Mito para vovó Mito. Era apropriado, dada a diferença de gerações. Para alguém da idade dela, era justo chamá-la de vovó, sem mencionar que Uzumaki Mito era a avó biológica de Tsunade. E Aruto Saito e Tsunade. Ah, não estou bem. Estou ficando velha. Uzumaki Mito suspirou balançando a cabeça. Bobagem. Você vai viver até os 100 anos. Haha, seu charminho. Agora me diga, o que te traz aqui? Não tente me enganar. Você é um malandro ganancioso, não pense que pode me pregar peças. Hehe. Vovó Mito, olha isso. Aruto Saito sorriu, apresentando uma pequena caixa do nada e entregando-a a Uzumaki Mito na cama. Era o baú lacrado que ele havia recuperado do cofre do tesouro Uzumaki. Ah? Uzumaki Mito pegou a caixa, examinou-a e olhou para Aruto Saito. Onde você conseguiu isso? Desenterrei um tesouro e o encontrei lá dentro. Aruto Saito riu baixinho. Você já deve ter ouvido falar, né? A notícia chegou a Konoha há muito tempo. E você ousa tocar nesse assunto. Uzumaki Mito lançou-lhe um olhar de reprovação. Tanta gente estava te procurando, mas você nunca apareceu. Achamos que você estava perdido. Eu estava apenas cumprindo a missão do meu professor. Aruto Saito suspirou dramaticamente. Pirralho safado. Uzumaki Mito estendeu a mão e deu um tapinha na testa. Assim como Tsunade. Não, Tsunade deve ter aprendido com ela. Uzumaki Mito examinou a caixa antes de colocar a mão direita sobre ela. Sem formar um único selo manual, uma explosão de luz irrompeu de sua palma, ativando os selos da caixa. Os símbolos brilharam por alguns segundos antes de desaparecerem. Ela então abriu o baú. Aruto Saito assistiu com admiração. Uzumaki Mito havia quebrado o selo sem esforço algum. Isso não se devia apenas à sua imensa habilidade, mas também à natureza específica do próprio selo. Os selos eram, sem dúvida, poderosos, mas não foram projetados para serem inquebráveis. Afinal, se fossem complexos demais, como os membros restantes do clã Uzumaki poderiam desfazê-los? Afinal, o tesouro era destinado ao renascimento do clã Uzumaki. Portanto, embora o selo fosse formidável, não era muito difícil para um Uzumaki desfazê-lo. Dentro do baú havia uma coleção de pergaminhos. Uzumaki Mito pegou um, desenrolou e folheou o conteúdo. Aruto Saito espiou curiosamente por cima do ombro dela, mas ela não fez nenhuma tentativa de impedi-lo. O pergaminho detalhava o método de treinamento para uma técnica de selamento de nível S. Exatamente como ele suspeitava, o baú continha técnicas proibidas de selamento Uzumaki. Uzumaki Mito leu um pergaminho antes de olhar para Aruto Saito. O que mais você encontrou? Dinheiro. Muito dinheiro, declarou Aruto Saito. Alguns são em forma de certificados de dinheiro, outros em ouro. Além disso, encontrei documentos, registros e o selo do líder do clã Uzumaki, bem como o decreto real de Uzushogakure. Onde eles estão? Em mim. Em você? Uzumaki Mito ficou ligeiramente surpresa antes de se lembrar de como ele havia conjurado o pequeno baú antes. Ela presumiu que fosse algum tipo de técnica de invocação ou um dispositivo de armazenamento especial, mas parecia não ser o caso. Ela fez uma pausa antes de perguntar, você pode abrir uma dimensão alternativa? Nossa, vovó Mito, você é tão esperta. Aruto Saito ofegou fingindo espanto. Sim, eu consigo acessar uma dimensão de armazenamento. Eu a criei acidentalmente enquanto pesquisava a técnica do deus voador do trovão. Ah, Uzumaki Mito não demonstrou muita surpresa. Ela já havia presenciado inúmeros feitos inacreditáveis em sua vida. Desenvolver uma habilidade inesperada enquanto pesquisava um jutsu não era tão improvável. Também confirmou que Aruto Saito tinha um talento incrível para ninjutsu de espaço-tempo. Então, o que você planeja fazer com tudo isso? Perguntou Uzumaki Mito. Quero dar tudo a você, vovó Mito. Aruto Saito sorriu brilhantemente. Ah, tudo bem. Então eu pego. Uzumaki Mito assentiu. A expressão de Aruto Saito ficou rígida. Que diabos? Uzumaki Mito? Ela estava falando sério? Ela estava mesmo aceitando? Ela era tão velha, quase no fim da vida, e estava disposta a aceitar um presente tão grande de uma júnior. O que ela faria com isso? Aruto Saito viera ali com a intenção de negociar, mas agora sentia que havia caído em uma armadilha. Uzumaki Mito não estava seguindo o roteiro. Haha. Seu patife ainda tentando me enganar. Eu te disse, você não consegue me enganar. Uzumaki Mito riu baixinho, sacudindo a testa novamente como se pudesse ver através dele. Hehe. Aruto Saito riu sem jeito, sem palavras.
Então me diga, qual é o seu plano real? Perguntou Uzumaki Mito. Hiruzen tem me mantido atualizado sobre a situação do tesouro. Ele diz que você está cego pela ganância. Se não fosse pelas suas contribuições, ele mesmo teria te caçado. Eu sei que ele está só desabafando, mas se você não lidar com isso direito, vai ter problemas. Uzumaki Mito estava sutilmente o avisando. Na verdade, acredito que essa riqueza não pertence a ninguém, disse Haruto Saito pensativo. Pertence à terra dos redemoinhos. A todo o seu povo. Ah? Uzumaki Mito ergueu uma sobrancelha. Essa é uma bela perspectiva. Então, qual é o seu plano? Haruto Saito a encarou. Quer usar essa fortuna para trazer paz à terra dos redemoinhos. Uzumaki Mito sorriu em aprovação. Pequenino, você certamente tem ambições ousadas. Sei que posso não ter forças agora, mas vou crescer, declarou Haruto Saito. Quero construir uma vila escondida. Uma vila ninja poderosa para proteger a terra dos redemoinhos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 326. Haruto Saito fez uma declaração ousada. Embora intencional, era de fato seu pensamento genuíno naquele momento. Para proteger a terra dos redemoinhos. Uzumaki Mito sorriu gentilmente, mas sua curiosidade foi aguçada. Por que você teve essa ideia? O que te inspirou? Uzumaki Mito não podia negar que os pensamentos de Haruto eram bons e sua ambição admirável. No entanto, essa não era uma mentalidade que um jovem ninja de sua idade deveria ter. Até mesmo seu falecido marido, Senju Hashirama, só compreendeu a importância da paz depois de anos de derramamento de sangue e testemunhando inúmeras mortes. Foi então que ele trabalhou por uma paz duradoura. Mas para Haruto, ainda adolescente, era incomum. Jovens ninjas geralmente só pensavam em ficar mais fortes, derrotar inimigos, alcançar a glória no campo de batalha e desfrutar da recepção dos heróis em sua aldeia. Então o que Haruto havia vivenciado? Ou ele estava apenas enganando a Vovó Mito? Você sabe por que não entrei em contato com a vila? Por que cumpri minha missão sozinho e fiz tudo o que pude para eliminar o máximo de inimigos possível? Perguntou Haruto com uma expressão grave. Por quê? Perguntou Uzumaki Mito. Porque muitos inocentes morreram por minha causa. Estou vingando-os, disse Haruto com um rosto sombrio de tristeza. Após completar meu segundo assassinato, fui caçado pelos 7 espadachins ninja da névoa. Naquele momento, eu não tinha ideia de que estava sendo seguido e entrei em uma vila densamente povoada, a Vila da Grande Onda. Então, os 7 espadachins ninja da névoa chegaram. Eu não era páreo para eles, então corri. Corri com tudo que tinha, tentando desesperadamente sobreviver. Eles estavam enfurecidos e implacáveis, sem demonstrar nenhuma preocupação com as pessoas. Haruto narrou sua fuga angustiante, a memória gravada em sua mente. Qualquer pessoa normal ficaria devastada ao saber que pessoas inocentes morreram por sua causa. Isso era diferente de eliminar um inimigo em combate. Haruto podia parecer indiferente, mas não era um assassino implacável. Ele ainda era humano. Eu não eliminei nenhum deles, mas aqueles aldeões inocentes pereceram. Dezenas de milhares morreram. No dia seguinte, voltei para ver as consequências. Foi então que jurei me vingar deles. Então, jurei eliminar todos os ninjas da névoa oculta que encontrasse. Então, percebi que era o único que sabia a localização do tesouro do clã Uzumaki. Meu professor enviou pessoas para me encontrar, mas eu os evitei deliberadamente porque sabia que meu professor me ordenaria que voltasse para a vila. Mas eu não queria voltar ainda. Também não queria desobedecer ordens, então me escondi. Eu ainda não havia vingado aquelas almas inocentes. Eu precisava continuar. Só quando bombardei o acampamento de vanguarda da névoa oculta decidi retornar a Konoha. Foi então que percebi algo. Vingança gera vingança. Olho por olho não me deixaria eliminar 10.000 ninjas da névoa. Mesmo que pudesse, não deveria. O ciclo de ódio continuaria indefinidamente. Então pensei que talvez, dentro do meu poder, eu pudesse trazer paz à terra dos redemoinhos. Que o povo vivesse em paz e segurança. Haruto quase chorou enquanto falava. Uma vida bem vivida tem tudo a ver com performance. Boa criança. Uzumaki Mito estendeu a mão e afagou a cabeça de Haruto. Vovó Mito, você me apoia? Perguntou Haruto, esperançoso. Sim. Uzumaki Mito assentiu firmemente. Sucesso! Haruto sentiu um peso saindo dos ombros. No entanto, você só pode ficar com o dinheiro, acrescentou Mito. Os pergaminhos da técnica de selamento não lhe pertencem. Entregue-os a Konoha. Isso é melhor para você e para a vila. Sim, vovó Mito, respondeu Haruto imediatamente. Eu planejava entregá-los ao meu professor. Acredito que ele me recompensará generosamente. Haha. Ele riu brincando. Trapaceiro. Uzumaki Mito riu baixinho, depois ficou séria. Segurando a mão de Haruto, ela disse, jovem, espero que você se lembre das suas palavras hoje. Eu também acredito que um dia, por sua causa, a terra dos redemoinhos verá paz. Vovó Mito, eu juro, vai acontecer. Uma nuvem de fumaça branca subiu perto da janela. Uma figura apareceu de repente dentro do quarto. Haruto virou a cabeça e ficou tenso instantaneamente. Era Sarutobi Hiruzen. Seu rosto estava escuro de fúria. No momento em que viu Haruto, sua raiva transbordou. Ele nem sequer cumprimentou Uzumaki Mito, avançando imediatamente e apontando a palma da mão para Haruto. Mas Haruto desapareceu em um instante, teletransportando-se para o lado de Mito na cama. Completamente covarde. Ele temia ser atingido. Ele sabia que não tinha chance contra Hiruzen. Uma luta entre eles seria uma piada. Como diz o ditado, um homem sábio sabe a hora de recuar. Se não recuasse, seria derrotado até a morte. Hiruzen realmente queria dar um tapa em Haruto, mas ele não podia fazer isso na presença de Mito. Seria desrespeitoso. Uff! Hiruzen bufou friamente, abaixando a mão. Então curvou-se respeitosamente para Mito. Mito-sama. Você chegou, Hiruzen cumprimentou Mito. Você, desça aqui. Hiruzen gritou para Haruto.
Certo, certo. Hiruzen, acalme-se. Mito meditou, dando um tapinha na mão de Haruto. Vá lá fora por enquanto. Ela então se virou para Hiruzen. Preciso falar com você. Haruto desapareceu da sala. Ele reapareceu do lado de fora da casa na árvore. O sol da tarde brilhava lindamente. O humor de Haruto estava igualmente brilhante. Ele realmente acreditava ser um gênio. Ele tinha resolvido tudo. E ele atingiu 2 objetivos principais de uma só vez. Primeiro, com a bênção de Mito, os 200 milhões de Rio do Tesouro Uzumaki eram seus. Segundo, através da conversa, ele lançou as bases para o estabelecimento de sua própria aldeia no futuro. Tudo seria justificado e bem aceito. As palavras de Mito tinham peso. A menos que fosse um assunto crítico, Hiruzen não iria contra a vontade dela. E com sua personalidade, ela sempre apoiaria Hiruzen em decisões verdadeiramente significativas. Assim, Mito ajudaria Haruto a cuidar de tudo. Dito isto, Haruto não havia mentido para ela. Embora seu relato do incidente da Vila da Grande Onda tenha sido exagerado, sua intenção era real. Sua visão de fundar uma vila ninja na Terra dos Redemoinhos era genuína. A Terra dos Redemoinhos tinha uma vantagem geográfica incomparável e permanecia sem dono. Nenhum lugar era mais adequado para a construção de uma vila ninja. Haruto queria usar sua força para criar seu próprio mundo. Capítulo 327. Haruto Saito estava dentro da casa na árvore, conversando em voz baixa com Uzumaki Mito. Não estava claro se ele estava usando algum tipo de jutsu de interferência, mas Haruto não conseguia entender o que diziam. Ele só conseguia andar de um lado para o outro na entrada, esperando. Ele esperou por quase meia hora, mas Sarutobi Hiruzen ainda não havia aparecido. Enquanto isso, vários ninjas da Anbu, que estavam escondidos nas proximidades para proteger Uzumaki Mito, foram se revelando aos poucos, um após o outro. Eles se aproximaram de Haruto e discretamente perguntaram sobre a situação. Os Anbu sabiam muito bem quem era Haruto. O que queriam saber era o que ele pretendia fazer, o que havia discutido com a senhora Mito e como Sarutobi Hiruzen lidaria com ele. Haruto apenas sorriu sem responder. Nenhuma resposta. Seu grande pervertido, você voltou. A voz animada de uma jovem soou de repente de uma pequena trilha na floresta ao longe. Era ninguém menos que Uzumaki Kushina, acompanhado de Shinjo. Sua pirralha, você está querendo apanhar de novo? Haruto olhou feio para ela. Tique, você ousaria me bater? Se fizer isso, eu conto para a senhora Mito, e aí você estará ferrado. Kushina correu até a casa na árvore, parecendo completamente destemida com Haruto. Na verdade, ela e Haruto já haviam se reconciliado. Chamá-lo de grande pervertido era apenas um hábito. Seu pirralho, não estou a fim de lidar com você. Haruto acenou com a mão em sinal de desinteresse, fingindo desinteresse. Nossa, você esteve fora em missão por tanto tempo. Viu a tia Tsunade? Faz tempo que não a vejo. Kushina começou a importunar Haruto com perguntas, principalmente sobre Tsunade. Por que eu deveria te contar? Haruto arqueou uma sobrancelha. Aquela garotinha era irritante. Por quê? Porque eu não tenho intimidado Minato Namikaze ultimamente. Estamos nos dando bem agora. Kushina falou como se fosse natural. Viu? Estou sendo tão boazinha. Você não acha que deveria me contar? Tá? Tão obediente agora? Haruto ficou um pouco surpreso. Claro. Kushina ergueu o queixo, orgulhosa. Ultimamente minha professora não para de me elogiar, dizendo que com certeza vou me tornar uma grande ninja como a tia Tsunade. Sério? Então vocês não brigam mais? Ninguém te provoca por causa do seu cabelo? Perguntou Haruto, provocando. Se eles ousarem Kushina cerrou os punhos pequenos com uma expressão feroz. Na linha do tempo original, Kushina sofria bullying na escola por causa de seu cabelo ruivo. No entanto, analisando a situação, o cabelo dela não era o principal motivo, o fato de ser uma forasteira na vila era. Ninjas ruivos eram raros, mas não eram exclusivos do clã Uzumaki. Neste mundo, porém, Kushina já havia se tornado uma espécie de líder de gangue. Ela havia lutado para chegar ao topo. Com sua força natural, pouquíssimas crianças da sua idade conseguiriam enfrentá-la. Bem, já que você está se comportando. Quanto à sua tia Tsunade, ela deve estar em Uzushogakure agora mesmo. Se quiser mais detalhes, pergunte a ele. Haruto apontou para Shinjo. Haruto ficou afastado dos relatórios de inteligência por muitos dias e não tinha ideia da situação atual de Tsunade. Entretanto, como capitão assistente da Anbu, Shinjo teria todas as informações. Kushina olhou para Shinjo e imediatamente fez beicinho, virando-se com as mãos atrás das costas. Os olhos de Shinjo brilharam com desamparo. Kushina já havia perguntado sobre Tsunade, mas ele não podia revelar informações confidenciais. Dada a pouca idade de Kushina, não era seguro contar a ela. Kushina, você voltou? A voz de Uzumaki Mito surgiu de repente de dentro da casa na árvore. Sim. Kushina respondeu. Entre. Já vou. Ela respondeu alegremente e pulou para dentro da casa na árvore. Haruto franziu a testa levemente. Normalmente quando Uzumaki Mito e Sarutobi Hiruzen discutiam, ninguém mais podia entrar. Por que ela estava deixando Kushina entrar agora? Seus instintos lhe disseram que isso tinha algo a ver com o tesouro Uzumaki. Porque em Konoha, Kushina era a herdeira legítima do tesouro Uzumaki. Nem mesmo Mito era, pois agora fazia parte do clã Senju. O coração de Haruto afundou. Será que Mito iria mudar de ideia? Haruto, para onde você foi depois de destruir o acampamento de vanguarda de Kirigakure? Shinjo tomou a iniciativa de perguntar. Tudo que Haruto havia feito até então era rastreável, mas depois de explodir o acampamento inimigo, ele desapareceu por mais de uma semana. Não havia informações sobre seu paradeiro. Não fiz muita coisa. Só peguei a rota marítima de volta para Konoha de barco, respondeu Haruto honestamente. Shinjo assentiu. A propósito, Shinjo, agora que aquele pirralho não está mais aqui, me diga, qual é a situação em Uzushogakure? O que está acontecendo com Tsunade? Perguntou Haruto. Shinjo hesitou por um momento antes de falar em voz baixa.
Tsunade e os outros devem voltar em breve. Depois que você destruiu a vanguarda de Kirigakure, Lord Hiruzen enviou Danzo para os Ushogakure. Danzo elaborou pessoalmente um plano e liderou a missão para eliminar as forças restantes de Kirigakure. Ontem mesmo a missão foi um sucesso. 4 dos 7 espadachins ninja foram mortos. 3 ficaram gravemente feridos e as forças de vanguarda foram completamente aniquiladas. A Tori Hyuno escapou por pouco, com ferimentos graves. O resumo de Shinjo foi breve, mas Naruto podia sentir o quão intensa a batalha deve ter sido. Parecia que a crise em Ushogakure estava quase resolvida. Embora Kirigakure tivesse a capacidade de se reagrupar, isso era outra questão. Por hora Konoha havia vencido a batalha. Naruto, nem consigo imaginar como você conseguiu. Seu nome se espalhou por todo o mundo ninja. Algumas pessoas até te chamam de assassino número 1 de Konoha. Sério? Eu sou o número 1? E o Lorde Presa Branca? Perguntou Naruto. O capitão não é um assassino, esclareceu Shinjo. E em termos de número de missões, você eliminou mais de 200 agentes de Kirigakure. Nem a Presa Branca se compara. Suspiro, ser famoso é um saco. Preciso manter a discrição. Naruto riu. Sim, você realmente deveria. Shinjo assentiu seriamente, olhando para Naruto. Você sabia? Kirigakure emitiu uma ordem de morte prioritária para você. Agora você é o alvo número 1 na lista de assassinatos deles. Entendido. Eu já esperava por isso. Naruto assentiu. Kirigakure colocou uma recompensa pela sua cabeça no mercado negro. Tá? Naruto arqueou uma sobrancelha. Quanto? 50 milhões de ryu. A voz de Shinjo estava pesada. É o suficiente para contratar um esquadrão de elite de assassinos de nível S para te perseguir. Uau! Kirigakure é realmente generoso, Naruto deu de ombros. Sem problemas. Se vierem atrás de mim, veremos quem elimina quem. Arrogante. Uma voz severa interrompeu de repente. Naruto virou a cabeça e viu Sarutobi Hiruzen aparecer diante dele do nada. O rosto de Hiruzen estava inexpressivo enquanto ele olhava para Naruto. Sensei. Naruto curvou-se respeitosamente. Uff. Hiruzen bufou friamente e passou por ele com as mãos atrás das costas. Siga-me. Um mau pressentimento surgiu no coração de Naruto. Meia hora depois, nas celas mais profundas da sede da Anbu em Konoha, Naruto estava deitado em uma pilha de palha, olhando para o teto com um olhar de pura descrença. Ele foi jogado em confinamento solitário. Capítulo 328. Naruto Saito certa vez declarou em voz alta: eu contribuí para Konoha. Eu derramei sangue por Konoha. Mas não adiantou. Ele foi pessoalmente escoltado até a prisão por Hiruzen Sarutobi. Infelizmente, Naruto Saito não foi páreo para Hiruzen Sarutobi. Ranger. Naruto não estava deitado em sua cela há muito tempo quando a porta fez um barulho e logo se abriu. Shinsuke entrou carregando uma caixa de comida. Diga-me, Lorde Shinsuke, o que seu pai está pensando? Eu fiz tanto por Konoha, por que estou preso? Arrisquei minha vida por esta vila, isso não é justo. Naruto reclamou com Shinsuke. Você, fique quieto um pouco, Shinsuke suspirou com um sorriso desamparado, balançando a cabeça. Quanto tempo ficarei aqui? Não faço ideia. Será que eu recebo alguma explicação? Que crime eu cometi? Não faço ideia. E se eu sair escondido? Experimente e verá. Shinsuke entregou a caixa de comida para Naruto, trocou algumas palavras casuais e depois foi embora. A porta da cela fechou-se novamente. Naruto olhou para cima. Honestamente, a porta não poderia realmente detê-lo. Seu jutsu de quebra de barreiras o deixaria passar facilmente. No entanto, a menos que fosse absolutamente necessário, ele não tinha intenção de escapar. Era melhor não causar problemas naquele momento. Afinal, Hiruzen Sarutobi ainda não havia falado oficialmente com ele sobre a propriedade do tesouro ou a ideia de estabelecer uma vila shinobi no país do Redemoinho. Então era melhor não provocar Hiruzen Sarutobi ainda. Naruto abriu a caixa de comida. A refeição era bastante requintada, bastante peixe, carne e até sopa de frutos do mar. Era claramente uma refeição especial. Normalmente, os prisioneiros nas celas da Anbu não teriam uma refeição tão requintada. Sentado de pernas cruzadas no chão, Naruto terminou seu almoço. Então ele se levantou e deu uma olhada ao redor. A cela estava imunda. Não era particularmente pequeno, mas se considerado como um cômodo individual, era bem espaçoso. As paredes e o chão estavam sujos, e havia velhas camas de palha no chão, que tinham sido usadas por sei lá quantos prisioneiros. Naruto começou a limpar a cela. Primeiro, ele reuniu todo o lixo em uma pilha e queimou tudo até virar cinzas. Depois, usou ninjutsu para alisar o chão, as paredes e o teto. Por fim, invocou um jutsu aquático para lavar toda a cela e secá-la. Depois de todo esse esforço, a cela ficou impecável. Como o chão, as paredes e o teto eram de pedra, ficaram tão polidos quanto espelhos depois de alisados. Nada mal, nada mal. Naruto assentiu satisfeito antes de acenar com a mão. Um guarda-roupa luxuoso surgiu do nada e ele o colocou contra a parede direita da cela. Outro aceno de mão, e uma grande cama de madeira apareceu que ele montou num canto. Então, um por um, ele tirou uma mesa, cadeiras, um sofá, um tapete, uma banheira, uma divisória de tela. Ele tinha tudo. Ele passou a tarde inteira montando a célula. Quando ele terminou, a cela havia sido transformada em uma suíte VIP em uma pousada de luxo, dentro da sala de conferências da Torre do Hokage. Uma reunião especial estava em andamento há 2 horas. Havia 4 pessoas presentes, o Hokage Hiruzen Sarutobi e os conselheiros Koharu Tatani, Omura Mitokado e Torifuwa Kimichi. Eles eram a liderança máxima de Konoha, embora não o conselho completo. Danzo Shimura, que era o segundo depois do Hokage, estava ausente. Danzo ainda estava no país do Redemoinho, lidando com as consequências do conflito. O tópico principal da reunião foi o país do Redemoinho. A discussão estava chegando ao fim. Kirigakure havia sido expulso do país do Redemoinho, embora pudesse tentar um retorno. Para evitar isso, Konoha planejava aumentar o número de agentes estacionados e implementar uma estratégia para controlar a população civil.
Já que Haruto havia eliminado as forças secretas de Kirigakuri, o controle de Konoha sobre o mundo civil do país do Redemoinho agora seria muito mais fácil. Uma vez que Konoha controlasse o mundo civil do país do Redemoinho, seria difícil para Kirigakuri lançar um contra-ataque. Mesmo que enviassem um exército, não seriam capazes de estabelecer um controle significativo. Em vez disso, estariam em grave desvantagem de inteligência, permitindo que Konoha revidasse com força. A única maneira de Kirigakuri recuperar o país do Redemoinho seria enviar várias divisões de batalha principais para subjugar a terra à força. Mas tal operação exigia imensos recursos. Kirigakuri teria dificuldades com o peso financeiro e as extensas linhas de suprimentos. Se não conseguissem se firmar em um curto período, o custo por si só poderia prejudicá-los. A guerra era travada visando lucro, mas se o custo da guerra superasse os benefícios, então ela era desnecessária. Hiruzen Sarutobi previu que Kirigakuri optaria por operações secretas, enviando ondas de agentes ocultos para reconstruir sua rede de inteligência e enfrentar Konoha nas sombras. E era exatamente isso que Hiruzen Sarutobi esperava. Se Kirigakuri adotasse essa abordagem, Konoha não estaria sob imensa pressão. Mesmo que Kirigakuri conseguisse se reerguer no mundo civil do país do Redemoinho, levaria pelo menos 6 meses, potencialmente anos. Hiruzen Sarutobi pigarreou. Agora vamos discutir como lidar com Haruto Saito. Ele voltou, vocês todos sabem disso, certo? Os conselheiros assentiram. Compartilhe seus pensamentos, Hiruzen sugeriu. Os conselheiros trocaram olhares hesitantes. Essa foi uma situação difícil de lidar. Haruto havia intencionalmente cortado o contato com Konoha, desobedecendo às ordens do Hokage. Tecnicamente, isso era deserção, e até mesmo traição. Mas Haruto nunca havia realmente traído Konoha. Pelo contrário, mesmo evitando as ordens de Konoha, ele continuou cumprindo as missões de Hiruzen Sarutobi, realizando feitos extraordinários, especialmente a destruição da base de vanguarda de Kirigakuri. Esse ato por si só foi uma das maiores conquistas militares de Konoha desde a primeira Grande Guerra Ninja. Então, Haruto deveria ser punido? Ou recompensado? Talvez ambos, reconhecendo suas conquistas e repreendendo. Mas suas contribuições eram tão grandes que qualquer ofensa menor parecia insignificante. Além disso, havia outra complicação. Haruto era discípulo direto de Hiruzen Sarutobi. Eu acho. Koharu Tatani finalmente quebrou o silêncio. As contribuições de Haruto são enormes. Ele precisa ser recompensado. Mas a punição também é necessária. Devemos abordar isso de duas maneiras. Ele deve receber honrarias e possivelmente um cargo oficial. Mas quanto à punição? Sugiro uma multa. Hiruzen Sarutobi levantou uma sobrancelha e bateu os dedos na mesa. O raciocínio de Koharu era, não convencional. Haruto é extremamente rico. Ele já reivindicou o tesouro Meiji e agora também tem o tesouro Uzumaki, continuou Koharu. Digo que devemos multá-lo em alguns bilhões de rios. Capítulo 329. Koharu Tatani estava sendo completamente irracional. Isso era inédito. Quando um ninja cometia um erro, as punições habituais eram confinamento ou rebaixamento. Contanto que não tivessem traído Konoha, tudo era negociável. Multas existiam, mas normalmente eram deduzidas das missões concluídas. No entanto, Koharu Tatani estava exigindo vários bilhões. Para colocar as coisas em perspectiva, os fundos de reserva totais de Konoha eram, na melhor das hipóteses, de apenas alguns bilhões. Multar um único ninja dessa forma foi algo sem precedentes em todo o mundo ninja. No entanto, os outros presentes acharam bastante razoável, porque Haruto Saito era tão rico. Hiruzen Sarutobi chegou a lançar um olhar de aprovação para Koharu. Ela era realmente astuta. Eu concordo. Omura Mitokado imediatamente respondeu. Acho que esta é a melhor opção. Haruto Saito é extremamente focado em dinheiro, e uma multa certamente o fará aprender a lição. Além disso, ele é tão rico que mesmo que o multemos em alguns bilhões, ele ainda será o homem mais rico de Konoha. Além disso, ter alguns bilhões extras em fundos de reserva ajudaria muito com a guerra iminente. Eu também concordo, acrescentou Torifuaki Mishi, sem dar mais detalhes. Com a concordância dos 3 conselheiros seniores, em circunstâncias normais, a proposta de Koharu já teria sido aprovada como decisão oficial. Mesmo que Hiruzen se opusesse, os votos seriam contra ele. Contudo, naquela época, Hiruzen Sarutobi era efetivamente um governante autocrático. Ele tinha poder de veto e podia tomar as decisões finais por conta própria. Não me oponho à proposta de Koharu, disse Hiruzen Sarutobi, pensativo. Mas, e se Haruto Saito se recusar a pagar? E depois? A sala de conferências ficou em silêncio. O que eles fariam? Ninguém tinha uma resposta. Dada a personalidade de Haruto Saito, se ele se recusasse teimosamente e agisse como um objeto imóvel, não haveria como forçá-lo. Ele não era um inimigo, pelo contrário. Era um supergênio em quem Konoha investia muito. Eles não podiam se dar ao luxo de pressioná-lo demais. Haruto Saito é um indivíduo inquieto, sugeriu Koharu novamente. Se ele se recusar a pagar, devemos mantê-lo preso. A névoa oculta colocou uma recompensa por sua cabeça, então ele está em grande perigo. Mantê-lo confinado seria, na verdade, uma forma de proteção. Ele precisa suportar a solidão. Acredito que ele não vai aguentar por muito tempo. Hiruzen Sarutobi lançou um olhar de soslaio para Koharu. Ele sabia que Koharu não entendia Haruto Saito. Com a personalidade teimosa de Haruto, mesmo que batessem nele 8 vezes por dia, não mudaria nada. Mantê-lo preso não resolveria o problema. Eu mesmo falo com ele. Hiruzen suspirou, já sentindo uma dor de cabeça chegando. Então, Koharu, quanto você acha que devemos multá-lo? Koharu olhou para Hiruzen, ponderou por um momento e disse, 6 bilhões de ryu. Isso é demais. Hiruzen protestou imediatamente. Não é, retrucou Koharu.
Hiruzen, meus cálculos incluem o tesouro Uzumaki. Estimo que esse tesouro valha pelo menos 4 bilhões de rios. Haruto Saito não só obteve o tesouro Meiji, como também arrecadou mais de 1 bilhão com o comércio da armadura negra. Mesmo que suas despesas sejam altas, mutá-lo em 6 bilhões de rios ainda o deixaria com mais de 2 bilhões em ativos. Não, os fundos do tesouro Uzumaki não podem ser incluídos, Hiruzen balançou a cabeça. Por quê? Koharu franziu a testa. Haruto Saito já discutiu isso com a senhora Mito, explicou Hiruzen. Então a senhora Mito falou comigo. Sobre o tesouro Uzumaki, Haruto Saito alegou que usaria os fundos para estabelecer uma vila ninja na terra dos redemoinhos para trazer a paz por lá. Não sei como ele convenceu a senhora Mito, mas ela concordou, então não podemos tocar nesse dinheiro. Além disso, a senhora Mito me disse especificamente. Hiruzen explicou brevemente a situação, mantendo uma expressão neutra. Mas na verdade, ele se sentia impotente. Haruto Saito convenceu Mito Uzumaki, e Mito por sua vez convenceu Hiruzen, não lhe deixando espaço para argumentar. Afinal, Konoha não tinha nenhuma reivindicação legítima sobre o tesouro Uzumaki. Se o tesouro pertencesse a qualquer outro clã, Konoha não teria tido qualquer interferência. A descoberta de Haruto Saito teria sido inteiramente sua. Só por se tratar de um tesouro Uzumaki, e Konoha tinha uma forte ligação com o clã Uzumaki através de Mito Uzumaki e Kushina Uzumaki, é que eles tinham algum interesse no assunto. Mas agora, Mito havia efetivamente bloqueado sua reivindicação, e Konoha não tinha escolha a não ser aceitá-la. Depois de ouvir isso, os outros trocaram olhares, incapazes de discutir. Dado o status de Hiruzen, ele poderia negociar com Mito Uzumaki. Mas eles não tinham nem autoridade nem influência para desafiar Mito. Esposa do primeiro Hokage, a primeira Jinchuriki da Nove Caudas, a ninja mais forte do mundo ninja. Os títulos de Mito Uzumaki eram inúmeros. Ela não era apenas influente em Konoha. Ela tinha um status reverenciado em todo o mundo ninja. Nesse caso, 3 bilhões devem ser suficientes. Koharu ajustou sua demanda, reduzindo o valor pela metade. Ainda é demais e Hiruzen balançou a cabeça. Era realmente demais, especialmente porque Hiruzen não sabia que Haruto Saito havia descoberto outro tesouro, o tesouro Edo. Sem contar o tesouro Uzumaki, Hiruzen estimou o patrimônio atual de Haruto Saito entre 4 e 5 bilhões de ryu. Tirar 3 bilhões significaria retirar mais da metade. Com a ganância de Haruto Saito, ele nunca concordaria com tal acordo. Após mais discussões, o conselho finalmente decidiu por uma multa de 2,6 bilhões de ryu. Ainda assim, era significativamente menor do que a exigência inicial de Koharu, mas não era um valor pequeno. Ninguém mais em Konoha poderia pagar uma multa dessas de uma só vez. Esse é o valor final. Vou discutir com ele, declarou Hiruzen. Esta é a punição dele. Mas já que estamos enfatizando recompensas e penalidades claras, também precisamos decidir como recompensá-lo por suas conquistas. Seus méritos não apagam seus erros, e seus erros não apagam seus méritos. Como devemos recompensá-lo? A sala de conferências ficou em silêncio novamente. Esse era um dilema ainda maior do que decidir sua punição. As conquistas de Haruto Saito foram significativas demais para serem ignoradas. O principal problema era sua idade. Ele era muito jovem e tinha pouca experiência, mas suas realizações eram monumentais. Se tivesse mais de 20 e poucos anos e mais de uma década de experiência em missões, poderia ser promovido diretamente a comandante da legião. Na Anbu, poderia até ser nomeado capitão. Mas Haruto Saito tinha apenas 12 anos. Ele não podia ser um comandante da legião, e na Anbu, não podia substituir Presa Branca. Presa Branca foi uma figura imponente na história da Anbu. A menos que enfraquecesse com a idade, cometesse erros ou renunciasse voluntariamente, ninguém poderia abalar sua posição como capitão da Anbu. Anoitecer. Montanha dos Fundos de Konoha, sede da Anbu. Na seção mais profunda, dentro da cela VIP ultraluxuosa e de alto nível. Haruto Saito sentou-se a uma mesa redonda de madeira de pereira, usando a X de prata para pegar um pedaço de carne de uma panela fumegante. Soprou suavemente antes de colocá-lo na boca. Em seguida pegou um punhado de vegetais frescos de um prato e os jogou no caldo. Sim, ele estava comendo ensopado. Seu espaço de inventário não tinha noção de tempo, então qualquer coisa armazenada permanecia perfeitamente fresca. Ranger, a porta da prisão tremeu, revelando marcas brilhantes de selamento antes de se abrir lentamente. Hiruzen Sarutobi entrou, mas parou depois de apenas um passo. Seus olhos percorreram a cela ricamente decorada. Então ele olhou para Haruto Saito, que apreciava casualmente seu ensopado. As pálpebras de Hiruzen tremeram incontrolavelmente, seus lábios se curvaram involuntariamente em frustração. Capítulo 330. Sarutobi Hiruzen sentiu uma dor aguda no peito. Ele se perguntou se Haruto Saito estava lhe causando um ataque cardíaco. Este quarto ricamente decorado, esta panela fumegante, isso deveria ser um confinamento? Oh, Lord Hokage, você está aqui. Já comeu? Haruto Saito pareceu reagir tardiamente. Somente quando Sarutobi já o encarava, Haruto virou a cabeça, agindo com entusiasmo. Ele até conjurou uma cadeira do nada e a colocou ao lado da mesa. Venha, venha, Lord Hokage. Se ainda não comeu, junte-se a mim. Não seja tímido. A pálpebra de Sarutobi se contraiu novamente. Haruto parecia estar de bom humor, tão indisciplinado como sempre, sem demonstrar qualquer sentimento de estar preso. Mas Sarutobi podia sentir seu ressentimento. Haruto não o chamou de professor, ele o chamou de Lord Hokage. Qualquer pessoa familiarizada com Haruto sabia que ele sempre se referia a pessoas mais fortes do que ele como senhor mesmo que fossem inimigas. Era seu hábito. Então quando ele chamava Sarutobi de senhor Hokage não era por respeito. Sarutobi não respondeu, em vez disso caminhou lentamente até a mesa. Senhor Hokage, será que você poderia parar de me olhar assim? Isso me pressiona muito. Haruto riu.
Sente-se, coma comigo, está muito bom. Ah, é. De repente ele pareceu se lembrar de algo e tirou um conjunto de tigelas e haxiz do seu armário, colocando-o sobre a mesa. Sarutobi sentiu vontade de virar a mesa, mas ele se conteve. Ele jamais faria algo tão indigno na frente de Haruto. Na verdade, Sarutobi sempre fora gentil com os jovens ninjas, especialmente os de status inferior. Quanto menor a patente, mais acessível ele parecia, o que o fazia parecer bastante benevolente. Claro, Haruto foi uma exceção. Muito irritante. Sarutobi bufou friamente, mas sentou-se, encarando Haruto. Haruto perdeu o apetite de repente. Ser encarado daquele jeito o deixava desconfortável. Ele se forçou a continuar comendo. Você desenvolveu um ninjutsu de espaço-tempo? Sarutobi começou. Assim, respondeu Haruto. Eu estava pesquisando a técnica do deus voador do trovão quando a desenvolvi acidentalmente. Ela me permite armazenar e recuperar objetos. Qual o tamanho do espaço? Perguntou Sarutobi, olhando ao redor da cela. Os móveis ali certamente não foram fornecidos pelos guardas. Ninguém faria isso por Haruto. Ele devia ter trazido tudo pessoalmente. Muito grande. Não tenho certeza do seu limite. Não tentei preenchê-lo completamente. O tesouro também está na sua dimensão? Claro. No momento em que o encontrei, guardei-o. Sarutobi bufou novamente, sentindo-se um pouco ridículo. Ele se lembrou de ter enviado Presa Branca e uma equipe para recuperar o tesouro. Kirigakuri também havia enviado pessoas. Ambos os lados encontraram um cofre vazio e acabaram lutando na Floresta Venenosa. Que tolice! Todos eles foram enganados por Haruto. Você ainda não me relatou sua missão, disse Sarutobi. Aqui. Haruto casualmente tirou vários pergaminhos de seu depósito e os entregou a Sarutobi. Todos eram relatórios de missão pré-preparados. Sarutobi abriu-os um por um. Haruto continuou comendo seu ensopado. Sarutobi levou mais de meia hora para terminar de ler todos os relatórios. A essa altura, Haruto já estava quase terminando sua refeição. Senhor Okage, quando o senhor pretende me deixar sair? Perguntou Haruto. Você ainda quer sair? Sarutobi respondeu, deixando Haruto momentaneamente sem palavras. Isso era uma sentença de prisão perpétua? Mesmo sem pensar muito, Haruto sabia que Sarutobi não o aprisionaria para sempre. Isso foi apenas intimidação. Você fez contribuições significativas, admitiu Sarutobi. Senhor Okage, você está sendo muito brando, Haruto sorriu. Chamar isso de uma contribuição significativa. O que mais eles queriam? No entanto, mérito é mérito, e erros são erros. Durante o período em que você cortou o contato com Konoha, despendemos uma quantidade considerável de mão de obra, recursos e verbas tentando localizá-lo e impedir que Kirigakuri o encontrasse. Alguns ninjas até perderam a vida na Terra dos Redemoinhos por causa disso. Esta é sua responsabilidade. E daí? Haruto perguntou. Como Okage, devo equilibrar recompensas e punições de forma justa. Você prestou um grande serviço e eu o recompensarei. Mas você também cometeu erros e deve ser penalizado. Sarutobi olhou para Haruto. Após uma discussão de alto nível, decidimos por uma punição justa e razoável. Você será multado. Haruto ficou atordoado. Uma multa. Como punir pequenos criminosos? Quanto? Ele perguntou. 260 milhões de ryu, declarou Sarutobi. Assim que pagar, você será libertado imediatamente e reintegrado como um homem livre. A expressão de Haruto congelou. Ele percebeu imediatamente que estava sendo extorquido. 260 milhões de ryu? Ridículo. Mesmo 60 milhões já seria um exagero. Nenhum outro ninja de Konoha jamais havia sido multado daquela forma. Nunca. Porque nenhum ninja jamais fora tão rico. Se fossem apenas dezenas de milhões, Haruto poderia ter aceitado. Com seu patrimônio líquido ultrapassando 1 bilhão, dezenas de milhões não era muito. Mas 260 milhões? Isso era pura extorsão. Eles sabiam que ele tinha dinheiro, então estavam se aproveitando. Isso o enfureceu, tornando-o extremamente resistente. Você concorda? Insistiu Sarutobi. Essa quantia já era de grande importância para Konoha. Com ela, eles poderiam reforçar seus esforços de guerra, reduzir as baixas ninjas e até mesmo contratar mercenários do mercado negro para lidar com os problemas. Isso fortaleceria significativamente a posição de Konoha na guerra. Lord Okage. Haruto finalmente falou após refletir um pouco. Já que fala em equilíbrio, não deveria primeiro me dizer quais recompensas estou recebendo? Quando estiver livre, você será promovido a capitão da unidade de assassinatos da Anbu, líder do primeiro esquadrão, anunciou Sarutobi. E então? Haruto pressionou. Você também será designado como candidato a comandante da Anbu. O tom de Haruto era indiferente. Outra promessa vazia. Além disso, Konoha financiará a construção de uma nova propriedade para você, perto da minha residência. Quanto isso custaria? E eu lhe concederei o título honorário de conselheiro Jonin de Konoha. Você poderá aconselhar sobre o treinamento de ninjas de reconhecimento e assassinato. Além disso, terá o direito de participar de reuniões ampliadas de alto nível e terá poder de voto igual ao de um comandante de corpo nas reuniões Jonin. Parecia impressionante, mas Haruto, que entendia o sistema de Konoha, sabia que não fazia sentido. Se ele tivesse autoridade real, já seria algo, mas esse título honorário era apenas uma formalidade. Ele não teria influência real. E? Haruto perguntou novamente. Bem, Sarutobi hesitou. O conselho não havia decidido sobre mais nada, principalmente devido à idade de Haruto e à sua baixa antiguidade. Se ele fosse mais velho, poderia ter recebido uma posição de verdade em vez dessas recompensas simbólicas. O que você quer? Sarutobi perguntou. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.